Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza do vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus queridos, agora bora lá para a resolução do País 1, subprograma 2019, então prova aplicada no próprio ano de 2019 aí. Vamos lá, queridos, esse País 1 é um país que ele foi uma prova que não foi tão difícil assim, então acho que dos País 1 que a gente já teve, essa foi uma prova que em relação à quantidade de conteúdo foi uma quantidade meio baixa mesmo, não teve tantos itens conteudistas, teve muita coisa interpretativa, muita coisa básica mesmo. Vamos lá. Jovens, o primeiro bloco de item é um item totalmente interpretativo aqui para a gente. Ele fala assim, ó, o gráfico precedente apresenta em milhões as estimativas globais dos principais fatores de risco e causas de morte em 2015, tendo como referência o gráfico e os assuntos a ele relacionados, julgue os itens a seguir. A poluição matou em 2015 3 vezes mais pessoas que a AIDS, a malária e a tuberculose juntos. Jovens, isso é uma questão meio de interpretação, meio de matemática, né? Mas é uma questão simples a gente resolver aqui juntos, tá? Então, o que a gente tem que olhar? Primeiro, quando a gente olha lá AIDS, malária e tuberculose, a gente tem o valor de 3,04. Quando a gente olha poluição, nós temos o valor de 9,19. Ele está falando que a poluição matou 3 vezes mais pessoas do que a AIDS, né? Então, vamos lá, queridos. Se a gente pega 3,04, certo? E multiplica por 3, quanto que dá isso aqui? Dá 9,12. Concorda comigo? Então, jovens, quando ele fala assim, a poluição matou em 2015 3 vezes mais pessoas do que a AIDS e a tuberculose juntas, tá o quê? Tá um item legal, tá um item correto. Então, ele matou ali próximo ali de 3 vezes mais, né? Ou mais de 3 vezes mais, na verdade. Então, o item correto, mas é simples, era só pegar e multiplicar por 3, nada demais, tá, gente? Bem simples da gente fazer. A poluição do ar intensifica os efeitos das mudanças climáticas, mas pouco interfere na saúde e no bem-estar da população. Queridos, se a gente analisa, né, essa questão, primeira coisa que eu acho que a gente tem que olhar. Primeiro, né, a poluição do ar ela afeta a nossa saúde? Claro que afeta. Mas aqui ele fala assim, ó, poluição total. E aqui ele fala assim, ó, ar. Percebe? Se tem ar, queridos, e isso está sendo causa de morte, é claro que isso afeta no nosso bem-estar. E aqui ele fala que ele pouco interfere no nosso bem-estar e na saúde. Então, de novo, uma questão interpretativa, item errado, certo? Então, bem simplesinho esses itens, são os itens de interpretação de gráfico. Você poderia colocar ele em matemática, poderia colocar ele em biologia, qualquer um, né, iria fazer sentido para a gente conseguir resolver esses itenzinhos aqui. Jovens, o próximo bloco já vira mais para biologia mesmo. Ele fala assim, ó, o litoral das regiões norte e nordeste do Brasil abriga uma das mais extensas florestas de mangue do mundo. A área de reprodução de grande variedade de animais marinhos, os manguezais protegem a costa das ondas e da subida do nível do mar. Já se sabia que são importantes solvedouros de gases carbônicos associados às mudanças climáticas. Agora se conhece melhor a capacidade que esse tipo de vegetação tem de armazenar gases de efeito estufa. Então, ele está falando basicamente da vegetação armazenar em qual forma? Em forma de biomassa, né? Toda vez que a gente analisa uma vegetação armazenando CO2, lembra que ela faz fotossíntese e ela vai converter esse CO2 em moléculas, por exemplo, de glicose. Essas moléculas de glicose vão ser convertidas ou em energia para a planta ou até mesmo, queridos, em estruturas teciduais para a planta, para ela conseguir crescer, fazer frutos, fazer flores, folhas, etc. Então ele fala assim, ó, a expansão urbana desordenada tende a causar desmatamento dos manguezais, prejudicando o papel que esses ecossistemas exercem no controle do efeito estufa e na conservação da biodiversidade. Até aí, corretinho, concorda comigo? Então, a expansão urbana desordenada tende a causar desmatamento dos manguezais. Certo aqui? Certo, né, queridos? Por quê? Se eu expando a área urbana, principalmente próximo ao mar, eu acabo sim ocupando as áreas que os mangues deveriam ocupar.
isso pode ser ocupado por casas, por hotéis, por pousadas e etc. Certo? E isso prejudica o papel desse ecossistema? Prejudica, porque se eu reduzo, né, a quantidade desse ecossistema, a quantidade de mangues, o que, que vai acontecer? Lá no texto ele já pega, né? Essa reprodução de grande variedade de animais marinhos, certo? Essa proteção em relação, né, à quantidade de ondas e a subida do nível do mar, isso aqui acaba sendo prejudicado com a ausência ali ou com a retirada dos mangues. Então, item completamente correto, certo? 52. O gás carbônico armazenado pelos manguezais é nocivo às espécies de peixe, crustáceos e moluscos. Queridos, lá no texto, certo, ele falou que o mangue, ele é um local vantajoso para peixes, para crustáceos e para moluscos. E por ser um local vantajoso para peixe, para crustáceo e para molusco, isso significa, queridos, que o gás carbônico armazenado nele, ele não vai ser ruim. Ele vai ser o quê? Ele vai ser bom, porque isso vai virar biomassa, isso vai virar alimento para esses indivíduos. Então, quando o item ele fala que o gás carbônico armazenado no manguezal é nocivo, o item está o quê? O item está errado, porque o armazenado ali no manguezal ele é extremamente positivo para aquele ambiente, porque ele vira biomassa, certo? Então, item completamente errado por conta desse ponto, certo? Então, é um item também, queridos, que envolve biologia, claro, mas é também um item bem interpretativo, de você conseguir entender teu texto e conseguir julgar aí a partir do seu texto, certo? Vamos lá, queridos, itens de divisão celular, também bem tranquilo. O cara fala assim, o cara te dá uma tirinha, certo? Aí ele fala assim, ó, vejo uma ameba. Ele fala, cadê? Aí vejo as amebas. Elas passam a vida fagocitando por aí. Fagou o quê? E são felizes sem um romance nenhum. Um dia se dividem ao meio e pronto, lá está o bebê. Então isso aqui vai ser importante para a nossa questão, certo? Quando ele fala dessa divisão no meio da ameba e pá, nasce um bebê, ele está falando de uma reprodução, coloca aí, ó, coloca aí nas suas anotações, reprodução. Eu vou ter que comprar uma mesa igual aquela do Piauí, ó. Reprodução assexuada, tá, gente, ó? Assexuada. Perfeito? Então, toda vez que você vai pensar nesse tipo de reprodução aí, assexuada. Tá bom? Aí fala, credo, as amebas, seres altamente evoluídos. Está havendo mesmo algo aí? Então, você percebe o que, queridos? Que ele está falando basicamente de uma reprodução assexuada das amebas, tá? E ele fala assim, ó, ao afirmar que as amebas se dividem ao meio, a tirinha faz referência ao processo denominado meiose. Gente, se a gente lembrar, meiose ele é um processo reducional. Então, toda vez que a gente pensa numa meiose, a gente vai pensar em uma célula 2N, dando origem a quatro células diploidia. Olha que desenho rupestre, hein, gente? Diploidia o quê? Diploidia N. Então, você pega uma ploidia haploide. Então, você fala que o processo de meiose ele é um processo reducional. Para que a gente faz um processo reducional na natureza? Basicamente, para a produção de gametas ou para a produção de esporos no vegetal, certo? Então, o processo de meiose está muito ligado à reprodução sexuada e não à reprodução assexuada. Reprodução assexuada está ligada ao processo de mitose, que é aquela divisão equacional da célula, em que as células filhas são geneticamente iguais, idênticas às células mães. Então, por essa razão, meus queridos, aqui ó, esse item está errado por conta dessa palavrinha aqui, meiose, certo? Sempre quando você pensar, legal, numa divisão dessa assim, numa divisão de reprodução assexuada, numa divisão de cópias, você vai pensar em mitose, certo? Então, item errado. O mecanismo de divisão celular, por que passa as amebas, é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento de tecidos e para a reposição de células nos seres humanos. Para que serve a mitose na gente? Serve para crescimento? Serve, ué. Né? Afinal, todas as nossas células hoje elas são idênticas geneticamente entre si. Então, se eu pego qualquer célula sua e corro o DNA dessa célula, o DNA será o mesmo. Então, quer dizer que ele foi feito num processo equacional. Desenvolvimento de tecidos, muito parecido com crescimento, né? Isso também está correto. E reposição de células. No momento que sua célula está velha, você repõe ela por mitose. Então, item corretíssimo, certo, queridos? Porque a mitose tem exatamente essas funções nos seres humanos.
Eu só acrescentaria uma função que é fora dos seres humanos, que é justamente a produção de gametas nos vegetais apenas, tá? Na gente humano, os gametas são produzidos por mitose, ou errei, meiose, certo? Lá nos vegetais, gametas produzidos por mitose. Nos animais, gametas produzidos por meiose. Fechou? Então não deixa, não é isso aí não, viu, gente? Pelo amor de Deus, isso aí é bom demais de acertar. Bora lá. Queridos, o cara fala assim, ó, predadores de topo de cadeia nos oceanos, os tubarões, mantêm as populações de diversas espécies equilibradas, ajudando a preservar os ecossistemas oceânicos. O declínio da população de tubarão causaria impactos danosos, como a diminuição de águas marinhas e recife de corais. Considerando as informações do texto precedente e os temas correlatos, julgue os itens a seguir. A pesca predatória indiscriminada, isso significa o quê, queridos? A pesca, né, em grande quantidade, e a poluição das águas causadas por derramamento de óleo de navio petroleiro são exemplos de ações antrópicas que contribuem para o declínio da população de tubarão. Queridos, pesca predatória diminui a população? Com certeza. Poluição para um predador topo de cadeia é horrível? Nossa, demais, porque lembra da magnificação trófica? Então a poluição muitas vezes vai trazer uma magnificação de toxinas dentro do ambiente, né? Que é justamente, queridos, aquela lógica. Né? Toda vez que a gente pensa em nível de toxina, você vai pensar que quanto maior é o meu nível trófico da cadeia alimentar, nível trófico da cadeia alimentar. Olha que desenho rupestre. Eu vou mudar isso aqui não vai dar certo, não. Estou muito ruim desenhando assim. Quanto maior o nível trófico, maior a concentração de toxinas. Gente, comenta aí nos comentários se está sendo muito ruim esses escritas rupestres aqui. Se estiver sendo muito ruim, a gente vai dar um jeito de mudar aqui. Vou dar um jeito de fazer outra coisa. Beleza? Mas comenta aí, não deixa de comentar aí não para eu saber. Mas, ó, queridos, então quanto aumenta o nível trófico, aumenta a concentração de toxinas aí. Então, o cara topo de cadeia, a concentração de toxina nele é super alta. Perfeito? Então, também vai auxiliar no declínio da população de tubarão. Então, item corretíssimo. Certo? Jovens, a redução da quantidade de algas marinhas ocasionada pelo aumento do número de animais que as consomem afeta diretamente a produtividade primária dos ecossistemas marinhos. Vamos ver a redução de quantidade de algas marinhas. Legal? Algas não são indivíduos fotossintetizantes? Então, quem que é o nosso fotossintetizante aí, queridos? Cianobactéria, algas e vegetais. Então, algas marinhas fotossintetizante, certo? Então, se eu consumir muito elas, se eu diminuir a população delas, a produtividade primária, que se a gente lembrar, queridos, nada mais é do que a quantidade de fotossíntese legal realizada. Vale a pena lembrar que existe dois tipos de produtividade primária, a bruta e a líquida. Quando se fala de bruto, bruto é tudo aquilo que você produz, certo? Então, tanto de fotossíntese que o vegetal faz, a produtividade primária é bruta. A produtividade primária líquida é a quantidade de fotossíntese que o vegetal faz, menos o que ele gasta na respiração celular. Em outras palavras, é o que de fato é colocado ali na cadeia alimentar, né? Porque é o que vai ser incorporado nos tecidos do vegetal, é o que vai ser incorporado, né, nas folhas, nos frutos e etc. Então significa o quê, queridos? Significa que a produtividade primária líquida é o que vai para a minha cadeia alimentar, é o que vai ser consumida na minha cadeia alimentar. E é claro que a redução da quantidade de algas marinhas ela vai afetar diretamente nisso. Então, item corretíssimo também, tá, gente? Então, falou de produtor, vai falar de produtividade primária? Com certeza, tá? Então, a redução de quantidade de plantas, por exemplo, ela acaba, né, reduzindo a produtividade, ou ela acaba impactando, pelo menos, a produtividade primária, né, nos ecossistemas terrestres, por exemplo. Então, isso é uma frase que também faz todo sentido. Jovens, bora lá. Questãozinho, último bloco de questão na provinha de vocês do País 1. Ele fala assim, ó, ele te traz aqui, né, uma flor, certo? Ele fala, ok, brotinho, acabou a preguiça. Agora eu sou sua personal trainer. Primeiro, roxinho para luz, estou trabalhando na fotossíntese. Aí vai lá e faz fotossíntese. Segundo, independentemente do que aconteça, cresça, desenvolva-se, floresça sempre. Terceiro, lembre-se de que está sozinho nesse mundo estranho. Perfeito. Jovens, o processo realizado pelas plantas mencionadas no quadrinho, que processo é esse? O processo de fotossíntese. Legal? É responsável pela capacidade que elas têm de armazenar gás de efeito estufa. Que gás que é esse?
CO2, gás carbônico. Fotossíntese armazena gás carbônico? Com certeza. Afinal, a reação da fotossíntese, o gás carbônico, ele aparece nos reagentes. Então, gás carbônico que se une com molequinhas de água e isso, queridos, vai formando justamente o que? A minha glicose, eita nós, a minha glicose mais o meu gás oxigênio. Perfeito? Então, corretíssimo isso aqui. Legal? E assim contribuir para a redução de efeitos do aquecimento global. De novo, essa temática aparecendo nessa prova. Ó. Aquecimento global, né, tem a ver com CO2? Tem. O vegetal é um sequestrador de carbono, consequentemente, queridos, ele reduz aí a ação do aquecimento global. E das mudanças climáticas. Então, item completamente correto. Tá? E a 97, a nossa saideira de hoje, é assim, ó, o uso de agrotóxico e o desmatamento de áreas nativas podem reduzir o número de abelhas e dessa forma afetar o serviço ecossistêmico denominado A. Regulação do clima, B. Polinização, dispersão de sementes e depuração biológica de efluentes. Querido, dispersão de semente não, né? A abelha não é muito dispersora de semente, tá? Então não tem muito a ver. Geralmente dispersor de semente você tem muitos mamíferos, você tem ave pra caramba, legal que é dispersor de semente. Depuração biológica de efluentes. Isso aqui é tipo uma limpeza, tá, gente? Depuração é limpar, tá? Então, depuração biológica de efluentes é você justamente limpar, né, as estruturas ali que estão saindo água, enfim, certo? E aqui também não tem muito a ver com a abelha não tem muito a ver com essa limpeza, tá? Ficou entre polinização e regulação do clima, certo? A resposta que o pai provavelmente queria era que tu marcasse polinização. Porém, queridos, né, essa questão teve recurso. Por quê? Porque ao abelha diminuir a polinização, ela também afeta diretamente o desenvolvimento de vegetais no ambiente terrestre, no ecossistema terrestre. E isso afeta diretamente no balanço de CO2, né? Vai ter menos fotossíntese aí, e quanto menos fotossíntese, menos CO2 aí vai ser resgatado aí do ambiente, certo? O que aumenta, né, o efeito estufa, o que pode, né, aumentar aí a taxa de aquecimento global. Então, assim, por essa razão, a letra A também faria algum sentido. E por isso a ONB anulou esse item, tá, gente? Porque pode estar tanto influenciando a regulação do clima, como também a polinização, certo? Percebam, provinha não foi um bicho de sete cabeças, a prova do país é uma prova boa de gabaritar. Então não tenham medo, queridos, tá? Não tenham medo de fazer a prova, vocês vão ir bem demais. Acompanhe as resoluções aí com a gente, que você vai melhor ainda, tá bom? Um beijo e um queijo para vocês e até a próxima resolução. Tchau, tchau.